Muito bem, então mais uma vez uma boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um seminário. Esse é o quinto seminário, né, que a gente está fazendo, então vamos dar continuidade. Hoje eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para fazer a apresentação aqui do nosso apresentador, né? Então hoje o tema que vamos trabalhar é a estrutura de pensamento na filosofia clínica, e quem vai nos apresentar vai ser o Robson. Robson é graduado em Filosofia pela Universidade Católica de Petrópolis. Inclusive, eu o conheci quando eu fui fazer a licenciatura lá, né? Eu tinha feito bacharelado em outra faculdade, depois fui na UCP e conheci o Robson lá. E depois de muitos anos, a gente acabou tendo esse contato pela formação em Filosofia Clínica. Ele é especialista em Filosofia Clínica, ele e a Lara se formaram em fevereiro desse ano, fizeram a especialização, né, e continuam. A Lara está na revista, né, e o Robson agora está fazendo tanto para estágio quanto começou agora o estágio supervisionado. Ele está começando a fazer os atendimentos. E o Robson então vai nos apresentar esse tema. Quem quiser entrar em contato com ele, temos o e-mail robson.logos@gmail.com, e convido vocês também a acompanhá-lo lá no Instagram, né, que em breve vai postar bastante coisa boa lá para nós. Então, @logosclínico, né, tudo junto. E muito bem. Então, o Robson hoje vai nos fazer essa apresentação. Como sempre, ele apresenta, ele tem de 7h10 até mais ou menos 7h40 para fazer a apresentação dele. Pode passar um pouco, pode atrasar um pouco, pode terminar mais cedo, não tem problema, mas é só uma média. E depois a gente interage ali com perguntas, com contribuições, com diálogos ali sobre o tema. Então, se prepare, seja bem-vindo, Robson, e obrigado por aceitar o convite, e espero que hoje seja um encontro com bastantes partilhas aqui. Boa noite a todos, eu fico feliz por estar aqui. Eu sou amante da filosofia clínica, como da filosofia, e resolvi aceitar esse desafio porque é legal trazer para vocês algumas coisas que a gente estuda. Eu já vinha estudando um pouco a estrutura de pensamento, porque eu fico muito curioso nesse sentido, então eu trouxe para vocês aqui. Eu trouxe, meu slide ficou um pouco grande, mas eu não vou falar tudo. É até bom para vocês depois darem uma olhada no slide. Eu vou apresentar aqui agora. Estão vendo o slide todos? Sim? Bom, Sim. então, como o Miguel falou, o meu tema é estrutura de pensamento, e é um estudo que eu já estou fazendo, e a estrutura de pensamento, ela vai vir dos estudos, né, do Lúcio Pachter sobre o estruturalismo, e a gente sabe que o estruturalismo ele vai ser lá fundado por Saussure. Saussure vai ser o pai do estruturalismo, e esse termo de estruturalismo vai aparecer a primeira vez no curso de linguística de Saussure. Não vou me ater muito a isso, porque é só para mostrar para vocês a referência, né? Mas, bem rápido, o estruturalismo ele vai se basear na soma do todos, né? O todo é maior do que a soma das partes, na realidade. Então, o estruturalismo ele vai estudar a soma do todo das estruturas, né? E a ideia dele, no sentido de descobrir o que são essas estruturas, o que sustentam essas estruturas. Então, o estruturalismo ele vem dessa ideia, né, de entender a relação dos seres humanos, o que eles pensam, o que eles percebem, o que eles sentem, e a metodologia dela, né, do estruturalismo, é a análise formal do objeto, que pode ser descrito em sua totalidade. Então, essa é a ideia do estruturalismo, que vai entrar na estrutura de pensamento. Mas Lévi-Strauss foi um dos antropólogos, né, filósofos que mais deu embasamento para a estrutura de pensamento. Ele foi lido, foi estudado para poder
montar aí a estrutura de pensamento. E não, Levi-Strauss não é só importante para a filosofia clínica, mas para outras áreas também. Eu não vou falar da filosofia dele, mas ele pensa as estruturas subjacentes, nas estruturas humanas, as relações humanas, a relação e a diferença, e ele pensa na universalidade do pensamento humano. Então ele vai argumentar que a mente humana ela é organizada em experiências e estruturas binárias, né? Quente, frio, natureza, cultura, cru, cozido. Então, Levi-Strauss ele vai trabalhar com essa filosofia. Eu não vou me ater a ele, né? E a gente vai passar logo para frente. Mas só para vocês terem uma ideia de onde veio a estrutura de pensamento. Se porventura lá na frente vocês quiserem falar sobre isso, a gente pode falar depois. E a minha grande questão era, o que é a estrutura de pensamento, então, na filosofia clínica? A estrutura de pensamento da filosofia clínica, ela é pensada como uma estrutura que vai auxiliar a compreensão da singularidade da pessoa. Porque cada pessoa tem uma estrutura. Porque nós somos singulares, nós somos irrepetíveis, então nós temos cada um uma estrutura diferente. E então, o que há nessa estrutura de pensamento, segundo a filosofia? Nela estão os tópicos. Todos os tópicos estão na filosofia, na estrutura de pensamento. E então, ela é uma estrutura que é caracterizada pela singularidade da pessoa, como eu falei para vocês. E a estrutura de pensamento, ela vai ser o modo como está existencialmente uma pessoa. É tudo aquilo que habita o sujeito e ela é tudo que uma pessoa é e tudo que ela possui em sua constituição interna. E é nessa estrutura, na estrutura de pensamento, que vão habitar todos os conceitos, todas as vivências do partilhante. Né? A EP, como a gente diz, né, que é a abreviação de estrutura de pensamento, ela traz tudo aquilo que constitui partilhante. Né? Portanto, ela vai estar associada, ela vai fazer parte, na realidade, da história de vida da pessoa. E interessante nessa estrutura de pensamento, ela não é rígida, ela não é dura, né? Ela é flexível, ela é móvel, ela é fluida. E a estrutura de pensamento ela vai acompanhar a mudança de vida. Então, ela não é uma estrutura quadrada e fechada. Pelo contrário, ela é uma estrutura que vai ser flexível. Então, é o estudo dessa estrutura que o filósofo clínico vai entender o partilhante. É o estudo dessa estrutura que vai ajudar o filósofo clínico a entender aquela pessoa, aquele partilhante. E também ela é fundamental na prática terapêutica da filosofia clínica, porque é nela que se entende toda a modo de ser do partilhante. Né? Nelas estão os 30 tópicos, mas também os 32 submodos que vão viabilizar essa EP, e também as categorias que vão vão localizar essa estrutura de pensamento em algum lugar de tempo. Né? Por exemplo, hoje nós estamos na sala de aula, né? Cada um na sua casa, no seu lugar, mas nós estamos num lugar online, então nossas EPs estão aqui situadas num lugar, que é a Casa da Filosofia Clínica, e no tempo, que são as 19h17. Então, nós estamos aqui, cada EP está aqui juntas, online, mas cada uma de nossas EP está em sua casa, ao mesmo tempo junto. E também, o que se relacionam com a estrutura de pensamento? Os submodos e as categorias, elas se relacionam na EP, em todas as EPs, na realidade, né? E aí eu vou falar um pouquinho dessas relações, primeiro um pouco dos tópicos, porque os tópicos estão na EP, né? Os tópicos são divididos em 30,
eles vão compor a nossa EP, cada um vai ter o seu EP, o seu tópico, e os tópicos, eles vão mostrar por onde o partilhante se expressa, né? E também ela vai mostrar essa relação que existe entre os tópicos, né? A validade dos tópicos está em sua relação entre os outros. Por exemplo, um tópico axiologia pode se relacionar com as emoções, que é outro tópico. E assim sucessivamente, pode relacionar entre si, e nós podemos nos expressar através dos tópicos. E também, os tópicos são ingredientes que compõem essa malha intelectiva que nós temos. Nós não temos só um tópico, nós temos vários, e cada um tem os seus tópicos que vão compor aí a sua EP. E também existem tópicos determinantes, periféricos, fracos, fortes, escondidos e transparentes, né? Isso a gente vai usando, tem tópicos que a gente nem sabe que tem, mas a gente acaba usando, que são os escondidos, mas estão aí na nossa EP. Ainda mais quando a gente faz terapia, a gente acaba percebendo quais são os nossos tópicos determinantes. E é nesse mapa intelectivo que o filósofo clínico ele vai exercer o seu papel existencial de cuidador. Quando ele começa a entender esse AEP, ele vai conseguir entender o partilhante. Aqui tem umas tábuas de tópicos, eu não vou passar por ele, mas só para vocês perceberem quem são eles, né? Os nomes deles. E chegamos aos submodos. Os submodos, eles são 32, e eles são meios utilizados para viabilizar a estrutura de pensamento. É a estrutura de pensamento em movimento. Então, os submodos, eles vão dar movimento à EP e eles vão servir à estrutura de pensamento, porque eles vão viabilizar toda a EP. E também eles designam a maneira como as informações, como informalmente, na realidade, a pessoa efetiva aquilo que está em sua EP. Então, é através dos submodos que ela vai efetivar aquilo que ela tem dentro da EP dela, né? E em relação a procedimentos, os submodos também podem ser usados pelo filósofo clínico para ajudar o partilhante, e também pode ser um procedimento na terapia para ajudar o partilhante a ver ou entender, ou para ver coisas ou se relacionar com tópicos que talvez ele não tenha visto ou vivido, né? E eles também são remédios existenciais que estão ali na farmácia subjetiva de cada pessoa, e o filósofo clínico, percebendo esses remédios, pode usar a favor do partilhante, né? Como já diz aqui, a segunda parte aqui, eles podem ser elaborados pelo filósofo clínico, né, segundo as necessidades da terapia. E aí a gente tem aqui as tábuas de submodos. Eu também não vou passar por ela. É só para vocês verem quem são eles. E a gente chega aqui nas categorias. Ela também se relaciona, as categorias se relacionam com a EP. Elas não estão na EP, mas elas se relacionam com a estrutura de pensamento, porque elas vão dar localidade existencial para a pessoa, para aquela EP. Como eu falei para vocês, a gente está hoje num lugar, né? Então, nossa EP está localizada hoje, essencialmente, aqui nesse encontro. As categorias, elas são 4, né? Que é circunstância, lugar, tempo e relação. E eu coloquei mais um, porque é o assunto imediato e o assunto último. Assunto imediato é aquilo que a pessoa leva a pessoa à terapia, e o assunto último é aquilo que vai ser cuidado, né? Vai ser tratado, vai ser trabalhado na terapia. Então, como eu falei para vocês, as categorias são meios de identificação do que circunda uma EP. Ela vai ser o eixo
fundamental aí da terapia na filosofia clínica, porque ela vai ajudar o filósofo clínico a entender aonde se encontra o partilhante, né? E então o objetivo das categorias é compreender o horizonte, né, do partilhante. E fechando essa parte, ela vai ser a localização existencial de cada um, de cada pessoa, ao relatar a sua vida. E os exames categoriais, eles vão investigar, né, é uma investigação, na realidade, feita pela filosofia clínica, a partir do momento que o partilhante narra o seu assunto imediato. Então, os exames categoriais vão ajudar o filósofo clínico a compreender ali, né, o que circunda aquela EP, e essa vai ser uma etapa fundamental, porque é dali, desses exames categoriais, que vão se tirar toda a matéria-prima para entender aquela estrutura de pensamento, né? Por exemplo, se uma pessoa narra a sua infância, quando a gente começa a pedir a ele para narrar a sua história de vida, ele vai fazer um deslocamento longo, e aí ele vai contar para você aonde que ele estava, o tempo que ele estava, com quem ele estava. Então, os exames categoriais vão ajudar a gente a descobrir, né, o filósofo clínico a descobrir o que a pessoa viveu, o que aquela EP viveu e o que ela vive na realidade. As coisas que acredita, seus medos, suas alegrias, né? E tudo que aparece fenomenologicamente. E eu chego também na autogenia, né? A autogenia, ela vai ser um tópico na tabela de tópicos, e ela vai ser um submodo, que será o 27 na tabela de submodos. E a autogenia, ela se relaciona com a EP porque ela ajuda a EP a movimentar a EP, na realidade. E ela tem 3 significados na filosofia clínica, e todas elas em relação a movimento ou a mudança. E então, o primeiro é o seguinte: primeiro, ela vai. Como se desenvolve as interações, as relações e as configurações, e também a associação e interrelação entre os tópicos, determinantes na IP. Então, nesse caso, ela vai ser uma relação entre tópicos. Ela vai se movimentar ali, né, de tópico a tópico, ou então vai fazer uma mudança ali entre os tópicos. A segunda vai ser também, pode ser por tópico ou submodo, e vai dizer a respeito da movimentação existencial. E essa mudança existencial, essa movimentação existencial, ela pode ser pequena, com pequenas alterações ou com grandes mudanças de vida. Por exemplo, uma pessoa que faz, que não queria fazer alguma coisa, né, que não conseguia, mas que, porventura, fazendo terapia, ela conseguiu fazer uma grande mudança na vida dela, teve uma autogenia ali. Ou ela pode fazer uma mudança pequena, significativa, diária. Por exemplo, eu não consigo acordar cedo e eu queria acordar cedo. Então, a autogenia ela vai trabalhar nessa pequena alteração, de fazer com que, agora eu vou botar um relógio para despertar, para criar hábito, e ela criando o hábito, ela está fazendo um movimento de autogenia. E o terceiro é a configuração singular dos tópicos da EP, dos submodos e das categorias, e de cada indivíduo, que ela fica conhecida como um padrão autogênico. Então, o que é esse padrão autogênico, então? Esse padrão autogênico, ele não é um padrão no sentido que é algo externo ao partilhante. São os padrões da sua EP. Por exemplo, a Fafá tem a EP dela, e a Fafá, né, ela tem vários tópicos dela, e eu tenho os meus tópicos diferentes da Fafá.
Então, eu tenho meu padrão autogênico e a Fafá tem os padrões autogênicos dela, que são toda a estrutura diferente por causa da nossa singularidade. E como eu falei para vocês, não é um padrão medido por nada externo à EP. E ele é autogênico porque ele pode ser passível à mudança, de mudança e alteração de cada indivíduo. Eu posso não ter por exemplo, um tópico, mas numa terapia o filósofo Kim pode me acrescentar esse tópico, ver para mim que é importante aquele tópico que me falta, e eu posso adquirir aí um tópico importante para a minha vida. E eu chego agora na singularidade, que tem muito a ver com a EP, porque eu comecei o slide falando sobre que cada um tem sua EP. Mas eu não consigo falar de estrutura de pensamento se eu não falo de singularidade. E o que é a singularidade, então, para a filosofia clínica? É o caráter que vai identificar cada pessoa como irrepetível. Nós somos únicos, e cada um de nós aqui nessa sala, cada um de nós temos uma estrutura de pensamento singular, e nós temos uma estrutura diferenciada de cada um, e de acordo com as nossas vivências, de acordo com as nossas histórias. Então, a singularidade é isso, vai dar a cada um de nós essa forma única de ser, né? E tem a ver com a estrutura de pensamento, porque a estrutura de pensamento não é um padrão fora de mim, ou fora do partilhante, ou fora de nós. A estrutura de pensamento, ela é sua, exclusiva sua, né? Ou minha, cada um tem a sua. Então, por esse motivo, a estrutura de pensamento será diferente para cada pessoa, né? Cada indivíduo terá seus tópicos, como eu já falei, né? Terão seus submodos, diferentes dos outros, né? E o indivíduo ele é singular, né? Não pode ser comparado, o indivíduo singular não pode ser comparado ou medido a nenhum padrão externo a ele, né? E aí, cada EP é uma EP. Cada EP é singular e única. Então, essa é a frase que eu penso muito nela, e quando eu penso em mim, né, quando as pessoas me comparam com outros, eu falo assim para mim: bom, minha EP é única, minha EP é uma, e cada EP é singular e única. Então, cada um aqui tem uma EP diferente uma da outra. E, para fechar, né, a singularidade, ela não usa, né, não usa nada externo ao partilhante, né? E é devido à filosofia ter a singularidade como referência, como, vamos dizer, como eu posso dizer, a singularidade ela está ali, né? Ela está ali na filosofia como diretriz, vamos dizer assim, por causa de cada indivíduo. E a filosofia clínica não vai usar nunca tipologias, não vai usar conceitos universais, não vai usar conceitos particulares para se referir a um partilhante, e tampouco vai usar critérios de comparação com outra pessoa. Eu não posso comparar o Fabiano com a Fafá ou com a Lara, porque cada um ali tem a sua história de vida, tem sua estrutura de pensamento, cada um deles vão ter seus tópicos diferentes um do outro, então a gente não consegue nem pode comparar uma pessoa a outra. Então, cada partilhante possui sua estrutura de pensamento. Essa é a frase que eu termino dizendo isso. Nesses estudos eu percebi que a estrutura de pensamento ela não é algo fora, não é uma teoria fora que se encaixa dentro do ser humano, dentro do partilhante. Pelo contrário, a estrutura de pensamento ela é algo que já está no partilhante e que é o filósofo clínico que vai estudar SCP, vai entender SCP e vai poder ajudar
o partilhante a resolver suas questões existenciais. Então, a cada terapia e a cada indivíduo, cada partilhante que vai buscar a terapia, o filósofo clínico vai ter que estudar de novo aquela EP, porque todas as EPs são diferentes umas das outras. Então, eu penso que o filósofo clínico é o grande aprendiz, como diz Hélio, né? Ele vai ser sempre o aprendiz, porque ele vai, a cada EP singular que ele tiver ali ouvindo, ele vai ter que aprender sobre ela. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito bom, muito obrigado, Robson. Parabéns aí pela apresentação. Convido agora os colegas, quem quiser começar, fique à vontade. Fabiano. Grande Robson, meu amigo, muito bom, muito feliz aí de ver a sua apresentação. Parabéns aí pela sua apresentação. Gente, boa noite, desculpa me apresentar, sou o Fabiano. Eu achei muito interessante a colocação do Robson sobre a estrutura de pensamento e eu penso assim também, né? Às vezes a gente fica com uma ideiazinha que parece que a estrutura de pensamento é uma coisa que entra na gente. Ou seja, parece que a gente conquistou. Mas eu penso assim que a estrutura de pensamento é a gente. É o nosso conjunto todo. Meu jeito todo, minha forma, meu pensamento, minhas ideias, meus prejuízos, meus agendamentos, minha fé, é, minhas dúvidas, minhas angústias, isso tudo compõe a minha estrutura de pensamento e isso compõe a minha singularidade única que é o Fabiano. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, brilhante na filosofia clínica. Hoje um rapaz que faz psicanálise, até no curso que eu fiz, veio me perguntar o que a filosofia clínica pensa sobre os homossexuais, os transgêneros. E eu falei com ele que a filosofia clínica não trabalha com tipologias, com apontamentos do que é homem, do que é mulher, do que é hétero, do que é gay, mas sim com a sua singularidade. Só que ele, mesmo assim, não conseguia entender e queria que a filosofia clínica me dissesse uma teoria que trabalhasse sobre isso, em cima disso, né? Então, uma dificuldade muito grande das outras áreas da terapia, psicanálise, psicologia, de tentar colocar a filosofia clínica, me dê uma resposta aonde posso enquadrar uma verdade universal, uma verdade em cima de uma pessoa, de uma estrutura que é única, que você não tem necessariamente o dever de me colocar, a palavra seria nos limitar a um sexo, a uma estrutura universal que é certo ou errado, mas sim é muito mais profundo que isso, a filosofia clínica e a nossa singularidade. Mas é isso, só para contribuir um pouco aí com a apresentação do Robson, que foi muito boa. Obrigado, Fabiano. Robson, quer comentar alguma coisa? Não, só reafirmar a ideia do Fabiano, né? A gente não tem tipologias, né? Então, se uma pessoa, ela é o que ela é, né? Cada um é cada um. Eu acho, Miguel, que a ideia da filosofia é isso que é interessante. Porque nossa EP é única, é incomparável, sabe? E aí, você que atende muito mais tempo as pessoas, você consegue nos dizer com melhor precisão como as EPs são diferentes uma da outra. Uhum.
Tudo bem, quem mais? Fafá, Lara, Yara, Patrícia, Daniel. Vou falar então. Boa noite, gente. Robson, parabéns, foi muito boa a sua apresentação. E você sabe que eu gosto muito de te ouvir falar de filosofia clínica e de filosofia também. Então, quando você começou a falar dos filósofos, dá vontade que você explique mais também, porque o jeito que você explica é muito bom. E aí, falando a mesma coisa assim do Fabiano, eu gostei do jeito que você falou, porque é isso. É até uma coisa que o Miguel sempre fala, né? Que isso da singularidade faz cada um ter a sua singularidade na hora de explicar. Então, todas as explicações são válidas, porque sempre em alguma a gente vai conseguir pegar alguma coisa que a gente ainda não tinha visto em outra, e eu senti isso na sua, assim. Eu acho que talvez por você estar começando a atender agora, e eu ainda não comecei a atender ainda, estou nesse momento, assim, estudando, entendendo de fora. Foi bom ver esse seu olhar de iniciante, né? A gente estava nesse processo estudando junto, e agora você nesse processo atendendo. Foi muito bom ver você trazendo esse seu olhar, assim, da estrutura de pensamento a partir do atendimento que você está fazendo, né? Também, assim. Eu achei muito bom mesmo, Robson. E essa coisa de pensar, né? Que a estrutura de pensamento é a gente, já está na gente, e a gente não vai ser encaixado em nada por causa disso, né? Assim, essa pessoa é mais emotiva, então vai precisar tratar ela dessa forma. Não, porque é um conjunto inteiro do que é, não é um tópico, não é um submodo que vai dar conta, né? Então, parabéns, Johnson, foi muito bom. Obrigado. Lara, eu falo com o Miguel que o atendimento me ajudou, me ajuda a aprofundar mais, né? Você sabe que a gente estudava pra caramba, né? Filosofia clínica, né? E eu percebo que essa noção de EP eu só compreendi mesmo quando eu comecei a atender. Porque assim, nós temos o nosso EP, e eu ficava olhando para minha EP, tentando analisar a minha EP, né? E aí, quando eu comecei a ter um partilhante, eu comecei a ver essa diferença. Aí eu entendi a singularidade, sabe? E tem uma coisa assim, Robson, você acha que está sendo mais fácil você conseguir perceber a EP do partilhante do que a sua própria, que você está tendo mais? Então, eu acabo percebendo a minha através dele. Porque, por exemplo, eu tenho vários tópicos de epistemologia, né? E meu partilhante não tem muito. E aí eu fico tentando olhar para, tipo assim, eu não posso colocar meu tópico nele. Eu preciso ter uma visão fenomenológica. Então, Lara, eu acho interessante que eu me percebo e eu vejo, né? Quando ele começa a dizer, né? Quando ele começa a falar, eu já começo a perceber os tópicos que aparecem ali, né? Os submodos. Dá para você distinguir perfeitamente a outra EP, sabe? Tá sendo bem legal. Ah, maneiro. Interessante isso que você falou, que você está se entendendo mais, né? Tem uma, uma ideia que a gente acaba fazendo quando a gente está estudando filosofia clínica, que é de tentar identificar em nós todos os tópicos, todos os submodos, como se nós, em algum momento, manifestássemos algum tópico e todos estivessem presentes em nós. E talvez no atendimento vai ficando mais claro que, embora a gente possa encontrar muitos tópicos nas pessoas, os determinantes de fato vão ser bem poucos. Aqueles que de fato têm peso subjetivo, que vai movimentar a pessoa. Então, assim, vai ter indício de muitos tópicos, mas presentes na pessoa e movendo essa pessoa internamente, vamos dizer assim, o modo como ela vai funcionando, vai mostrando que 4 tópicos, às vezes 3 tópicos, vão o tempo todo ditar como a pessoa está se movimentando internamente,
E aí a gente percebe que, de fato, a gente tem alguns que são determinantes em nós, mas que naquela pessoa sequer às vezes aparece. Né? Como ali o exemplo que o Robson comentou da epistemologia. Às vezes, na medida em que ele vai vendo que o outro não tem tanta epistemologia, não usa tanto, ele vai dizendo, então o meu é determinante para mim, porque para mim é importante isso aqui. Né? O modo como está aparecendo para mim aqui faz muita falta. Então é interessante, pelo critério de comparação, perceber o quanto que nos outros esses tópicos que movimentam a estrutura de pensamento de uma pessoa são diferentes do nosso. Isso é bacana. Mais alguém? Comentários, dúvidas? Patrícia? Robson, como é que está sendo para você trabalhar com alguém que tem características tão diferentes das suas? Que quando é uma coisa parecida com a gente, que está na IP da gente, a gente conhece no outro, eu imagino que seja mais fácil de lidar. E lidar com coisas tão diferentes, como é que está sendo para você isso? Eu acho melhor. Melhor? Melhor, porque se ele tivesse uma IP muito parecida com a minha, eu começaria a confundir meus tópicos com os dele. E como ele não tem muitos tópicos que eu tenho, eu acho melhor, porque eu consigo ver essa visão fenomenológica que a gente tem que ter, a gente consegue olhar além da nossa. Que uma coisa que Miguel fala, que eu aprendi nas aulas, é que a gente não pode colocar nele, no partilhante, os nossos tópicos. Nós temos que ver, ter a postura fenomenológica. Então, eu estou achando melhor, né, que seja diferente, porque aí me obriga a estudar mais. Né? Por exemplo, os tópicos que estão na minha EP, eu consigo, eu entendo, né? Mas os tópicos que eu não tenho, por exemplo, eu não tenho tradução muito, não sou de ficar traduzindo. Eu falo e pronto. Esse meu partilhante tem muita tradução. E aí eu senti dificuldade de o que é tradução. E aí eu corri atrás, né? Falei, Miguel, me ajuda aqui, né? E foi bom, porque me ajudou a compreender o que é tradução e me ajudou também a estudar mais. E aí eu consigo a entender o partilhante. Eu acho até melhor que seja diferente. Acredito que um dia ainda vou pegar alguém parecido, né, Miguel? Você pode falar que você talvez tenha pego alguém parecido com você, né? Com os seus tópicos aí, né? Mas eu acho melhor. Estou achando mais fácil. Né? Legal. Obrigada, Rob. Obrigado, Patrícia. É uma coisa que vocês vão ver em atendimento é que, assim, por mais que haja tópicos em comum, a gente não vai achar ninguém parecido. Então, fiquem muito tranquilos. Assim, ainda que possa bater ali muito próximo a alguns tópicos, alguns submodos e tudo mais, a diferença vai ser sempre gritante, assim, sabe? Inclusive na medida em que a gente não tentar construir essa comparação e continuar fazendo com que a pessoa se deixe aparecer. Então, vocês vão percebendo que ela tem muitas características, particularidades e a própria história de vida que a torna bem diferente de nós, ainda que a gente encontre coisas em comum. Mais alguém? Perguntas, comentários? Ficou claro para vocês ali a apresentação do Robson? Alguma coisa que vocês ainda não tinham visto? Foi interessante que ele trouxe ali a perspectiva do Levi-Strauss. Levi-Strauss eu quase não comento em aula. Né? Levi-Strauss foi professor na USP, né? Foi um dos fundadores quase da USP ali, né? Um dos professores primeiros ali da USP. Fez pesquisas com indígenas no Brasil, então ele tinha um conhecimento do Brasil muito, muito interessante, né? Depois voltou para a França. Essa perspectiva do estruturalismo, ela tem uma dupla influência naquilo que o Lúcio vê. Né? O Lúcio viu o estruturalismo tanto do ponto de vista linguístico, que foi no Saussure, do ponto de vista antropológico do Lévi-Strauss, quanto no ponto de vista vice-conceitual, né, simbólico, nas redes que os pescadores jogavam lá nas praias de Santa Catarina, né, porque ele via lá a trama de redes e começou também a pensar a ideia de estrutura muito também a partir disso. Né? Então ele foi vendo em todo lugar
coisas que ajudavam ele a ficar atento, a pensar a filosofia clínica. E uma coisa que a gente precisa sempre levar em conta é que esses dias até eu estava conversando com uma pessoa que foi tentar ler os autores que influenciam a filosofia clínica para tentar encontrar lá a filosofia clínica. E não acha, né? Vai procurar em vão, porque, né, esses autores eles foram assimilados para se adaptar ao construto metodológico da filosofia clínica. Então, se eu for procurar a estrutura de pensamento no Lévi-Strauss, no Saussure, em qualquer outro, eu não vou conseguir. Né? A pessoa que eu estava conversando estava procurando a intencionalidade dirigida no texto da intencionalidade do John Searle, né? Só que, assim, se você for ler lá, você não vai achar a intencionalidade dirigida, porque John Searle está com outro discurso, né? Então, assim, ele influenciou a perspectiva, assim como a fenomenologia do Russell influenciou na hora de, na filosofia clínica, se pensar na própria fenomenologia, na intencionalidade, mas para entender filosofia clínica, as principais referências estão na própria filosofia clínica. Esses autores ajudam, vale sempre a pena ter um contato, entender do que eles falam, mas a filosofia clínica tem seu próprio pensamento, né? Ela já possui a sua autonomia. Né? Assim como todo filósofo, que mesmo influenciado por aquele que o precedeu, ou aqueles que o precederam, acaba também tendo seu próprio pensamento. Né? O Russell, por exemplo, o pai da fenomenologia, ele teve aula com Franz Brentano, que foi um dos primeiros filósofos a trazer a ideia da intencionalidade para a filosofia contemporânea, mas se a gente for ler o Brentano, a gente não vai entender o Russell, a gente vai entender o Russell se ler o Russell. Né? Vai ler, tem que ler as investigações lógicas do Russell para entender o que o Russell quer falar. Então, assim, ler o Brentano vai ajudar? Talvez, mostrar um pouco de onde veio, mas o pensamento do Russell se explica pelo Russell. E a filosofia clínica também, ela se explica pelo seu próprio método, né? Pelas obras que os filósofos clínicos escreveram, pelas aulas e por aí vai. Inclusive, ela tem uma característica muito interessante, que ela não é uma terapia, uma abordagem já ultrapassada, superada. Ela continua ainda em desenvolvimento. Então, talvez seja mais fácil encontrar o que a filosofia clínica anda pensando a partir das aulas, né, do que provavelmente a partir dos livros. Né? Os livros vão dar um retrato de ontem. Né? E talvez, né, se eu fosse reescrever a introdução à filosofia clínica que eu escrevi em 2020, foi publicada em 2021, eu já mudaria um monte de coisa lá. Então, deixa ele lá, né? Porque daria muito trabalho também. deixa deixa para o futuro. E a filosofia clínica não é um método, não é uma teoria, né, Miguel? É um método. Não é uma teoria. Isso. Não é uma teoria onde o ser humano é isso, o ser humano é aquilo. Não, é um método, né? É um método terapêutico. Então, Uhum. acho que aí está a grande diferença da filosofia clínica para as outras áreas, né? Por exemplo, psicologia tem teoria, várias teorias, né? Já a filosofia clínica não tem. Nós não temos inconsciente. A psicologia tem inconsciente. Mas é a teoria, Jung, Freud, Lacan. A gente está preocupado, a filosofia clínica se preocupa com o partilhante, né? Com aquela pessoa exclusiva que busca a terapia. Uhum. É um método para compreender o outro, né? Para conhecer Isso. o outro. E você estava falando sobre procurar na filosofia, dos filósofos, da onde vem a filosofia clínica, um ou outro termo. Eu não fiz filosofia, então nem perderia tempo com isso, porque eu ia ter que ler muita coisa, estudar, não ia achar. Mas, assim, durante um tempo eu ficava tentando entender como é que seria isso, até que eu entendi que, sei lá, os insights vieram desses filósofos, né? Alguma coisa que esse filósofo escreveu fez com que o Pachter desenvolvesse uma ideia, né? Desenvolvesse um pensamento que acabou dando na sistematização da filosofia clínica. Isso é muito interessante. Outra coisa que eu acho interessante primeiro, que quando eu conheci, que eu falo que eu fiquei encantada, quem já me conhece, tipo a Yara, já deve ter ouvido falar isso, que eu acho assim libertadora, né? Porque não coloca a gente em caixinha nenhuma. Então, eu tenho uma experiência de tentar me colocar em caixinha muito ruim. E eu sempre tive essa coisa de não estou dizendo que eu faço isso sempre, que eu sou perfeita, mas de entender o outro como é que ele é, de aceitar o outro como ele é.
que as pessoas são diferentes mesmo, e ponto final, né? Então, tem as pessoas que são diferentes e eu gosto que convivam comigo, e outras que são diferentes e eu não quero. É só isso, não de ficar julgando, nem nada. Mas eu uso, para mim, quando eu conheci, foi a ideia de liberdade. Eu acho que a filosofia clínica é libertadora. Você vai ser atendido por um filósofo clínico para falar das suas questões, sejam positivas ou negativas, sem ter nenhum diagnóstico que te condene, que te enquadre. É muito perigoso. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga, fez filosofia clínica comigo, e agora está fazendo curso de revisão com o Paulo. E ela trabalhou no CRAS durante muito tempo, e ela fala que, no CAPS, quer dizer, e ela fala que às vezes a pessoa chega para ela e já ela não fala o nome dela. É o primeiro atendimento, ela não fala o nome. Ela fala o diagnóstico que ela recebeu de alguém. Então, isso já prende a pessoa. Quer dizer, ela já se identifica pelo diagnóstico e não pelo nome, por ela, para contar a história dela. E a filosofia clínica não tem nada disso. Então, é uma coisa assim muito. Eu acho que as pessoas que não conhecem, quando conhecem, a maioria se encanta justamente por se sentirem livres, né? Não tem medo. Por que você tem que ter medo de um diagnóstico, alguma coisa assim? Então, assim, para mim, realmente, eu fiquei encantada. Eu falei, eu quero fazer. Eu não fiz filosofia, mas eu quero fazer. E aí foi, estou aí na luta ainda. Não atendo ainda, mas pretendo. Bacana. Obrigado, Patrícia. Por nada, Sobre essa questão do diagnóstico, eu acho até interessante hoje, quando a gente vai ver, sei lá, no Instagram, tem gente que bota lá, eu sou professor, eu sou terapeuta, né? Aí tem gente que bota assim, eu sou TDAH, eu sou autista, né? É meio que assim, virou parte ali o diagnóstico virou o nome da pessoa, ou quase que a função dela, virou papel existencial, né? E às vezes fica muito marcada nesse sentido. E sobre essa questão dos filósofos, eu acho que, por exemplo, pensar o Schopenhauer, que foi um dos que influenciou o pensamento da filosofia clínica sobre a ideia de representação de mundo. Só que o Schopenhauer ele não fala sobre que o mundo é representação. Ele vai dizer que o mundo é vontade. E vontade, na filosofia do Schopenhauer, é uma coisa que subjaz a tudo que existe como algo, como meio que motor propulsor das coisas. Aí o que acontece? Olha lá, o Fabiano. Então, o que ele faz? Ele vai dizer assim, não, tudo tem uma vontade de fundo que impulsiona. Aí eu costumo comentar em aula, que eu digo assim, o Freud ficou com a vontade, na hora que leu Schopenhauer, para dizer que o inconsciente é aquilo que impulsiona e que gera ali os impulsos e tudo mais, e o Lúcio ficou com a representação. Então, assim, ele fez um recorte, assim como o próprio Freud, eles acabaram fazendo o recorte para ajudar a complementar e a construir suas próprias ideias. Então, assim, quem for ler Schopenhauer não vai entender a ideia de representação que a gente utiliza na filosofia clínica. Então, tem disso mesmo, é muito mais nesse sentido de insights que ajudam a pensar, do que provavelmente de pensar um fundamento no sentido de concordar 100% com o que o filósofo X ou Y disseram. Isso é muito bom. Tudo bem, mas alguém quer comentar alguma coisa? Então, nós Bom, já estamos que indo está aí. todo mundo quietinho, deixa Pode só falar. complementar uma coisa que você falou. Eu falei do diagnóstico como uma prisão, né? Já coloca a pessoa naquilo, e por outro lado, às vezes acho que acomoda. Eu sou assim mesmo, então não adianta fazer nada que eu não vou mudar. Eu não vou conseguir autogenia de jeito nenhum, porque eu sou assim. Alguém disse que eu sou assim, não vai mudar. E eu acho que acomoda também a pessoa. Tem essa outra coisa que eu acho que é perigoso às vezes. Uhum. Patrícia, aí as pessoas justificam, né? Eu sou assim, eu tenho TDAH, e aí acaba se aprisionando, né? Eu acho muito legal fazer terapia, filosofia clínica, né? Eu falo com os meus amigos, assim, eu faço terapia ainda, né? Eu sou partilhante também. E eu fico empolgado, porque eu quero, né? Hoje eu tenho terapia. Aí eu penso, nossa, você vai tão feliz com a terapia. Eu falei, pô, é filosofia clínica. Eu saio de lá feliz, eu quero falar mais, só que são só 40 minutos. E aí a minha amiga que faz psicologia, ela falou assim, eu saio destruído. Eu falei, tem que mudar a filosofia clínica. Por conta disso. Experimenta, né? É, Fala para ela experimentar. é libertador, assim, a terapia na filosofia clínica, porque você sai de lá empolgado, feliz, sem ser aquela coisa, não quero hoje, entendeu? Pelo contrário. Eu também acho.
Muito bem, então, Eu também concordo com vocês dois, que é libertadora. Né, Yara? Muito. Acho E daí, ótimo. quando a gente encontra essas pessoas que são rotuladas, né, eu sinto assim que o meu olhar está diferente para elas e diferente de tudo que está à minha volta, que estão olhando essas pessoas, sabe? É muito Sim. interessante. Assim. O curso já muda esse olhar, e quando a gente é partilhante, Sim. muda mais ainda. Muda. E quando Até tu olhar tem sobre a alguém que tu gente partilha também, tu muda bastante também. Ainda vou chegar lá. vai Eu sim, vou te vai dizer sim. que é bom. Muito bem, gente. Bom. Então, estamos encaminhando aí para o final. Mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês, a vinda. Fiquem de olho, eu acho que a gente vai retomar agora só para o próximo ano. A minha previsão é que seja no final de janeiro o nosso próximo encontro, então fiquem atentos. Pode ser que chegue e-mail para vocês lá na caixa de spam, né, porque já andou acontecendo, mas fiquem atentos, eu vou ver se eu consigo já estabelecer já a data de janeiro e já aviso em dezembro. Se eu não conseguir, acredito que no início de janeiro eu já consigo enviar um e-mail para dizer quando é que a gente vai retomar. Né, eu vou ver como é que vai ficar o calendário já do ano que vem, mas a proposta é que seja uma vez por mês, não seja mais quinzenal. Né, que aí uma vez por mês dá para a gente fazer com tranquilidade, dá para ter um tempinho entre um e outro, e enfim, é isso. Robson, tem palavras finais aí? Quer comentar alguma coisa? Eu quero agradecer, eu acho muito importante, para mim é muito importante estar na filosofia clínica. Eu conheci a filosofia clínica há um tempo já, fazia faculdade, e eu sempre quis, e eu sempre falo com o Miguel, né, que agora é o meu momento de fazer filosofia clínica, e eu agradeço a oportunidade de estar na Casa da Filosofia Clínica, agradeço a vocês também por estar aqui, e na realidade eu faço um pedido, né, vamos levar a filosofia clínica adiante, vamos fazer a filosofia clínica da Casa da Filosofia Clínica crescer, né? Então, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui, e se precisarem de mim, é só me chamar lá no meu Instagram, no meu e-mail, e a gente conversa um pouco sobre filosofia clínica. Ótimo. Muito bem. E eu deixei o link aqui, é o mesmo link que vocês utilizaram para fazer a inscrição, aquele Linktree. Eu vou deixar sempre atualizado aquele documento lá sobre próximos encontros, sobre as datas, sobre quem vai apresentar. Então, vocês podem acessar lá também, caso o e-mail não apareça para vocês. Mas, enfim, também qualquer coisa eu também tenho o contato de vocês, ou o celular, qualquer coisa eu mando mensagem também. E, mais uma vez, muito obrigado. Espero que ano que vem vocês estejam aqui também para a gente continuar trocando essas ideias, dialogando um pouco mais, aprendendo um pouco mais sobre a filosofia clínica, construindo uma comunidade, né, que eu acho que é importantíssimo. E é isso, um bom fim de ano aí para todo mundo, e que 2025 seja melhor do que esse ano. Vamos lutar para isso. Com certeza. Robson, parabéns, meu amigo. Foi lindo. Muito seu jeitinho mesmo. Parabéns. Gente, um beijão. Boa noite. Beijo, tchau. Boa noite. Parabéns, Robson. Beijo, Robson. Obrigado, Yara. Boa noite. Tchau.